Glória a Deus. Amados irmãos, queridas irmãs, a paz do Senhor. Amém. Quero começar nesta noite, efetivamente agradecendo a atenção dos amigos e das amigas que estão a nos ouvir nas suas calçadas e também nas suas residências. Para nós, que somos embaixadores do Reino de Deus, é sempre uma satisfação poder levar o Evangelho glorioso de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo ao nosso semelhante, ao nosso próximo. E bem falava o dirigente deste culto, que muitas pessoas estão atentas ao que está sendo pregado aqui neste lugar. A Bíblia diz que aqueles que são de Deus ouvem a palavra de Deus. Desta forma, podemos dizer que os vizinhos aqui da igreja são pessoas de Deus, porque estão ouvindo a palavra de Deus. Conversava logo quando chegamos aqui com o amigo de frente, João, e ele dizia que da semana, os 2 dias melhores aqui da rua era justamente na terça-feira e na quinta-feira. Ele está ali em frente me ouvindo e sabe que falou justamente estas palavras. Assim sendo, a nossa alma se alegra porque está realmente havendo uma receptividade muito boa da igreja aqui nesta rua. Aqueles que ainda não se manifestaram para nós, mas certamente a bênção de Deus, ela chega em uma cidade, em uma avenida ou rua, quando há a presença do povo de Deus. Não tenho dúvidas de que Deus vai abençoar ricamente em todos os aspectos os moradores deste bairro. Aleluia, Jesus! Nosso abraço também para Pitoco, que falamos ali com ele. Era meu companheiro de futebol da seleção principal aqui da cidade, e guardamos estas boas amizades da nossa trajetória de vida. Nosso amigo Neto e Ana também, que moraram na mesma rua que eu e sempre tivemos um bom relacionamento como amigos que somos. Dizer nesta noite para a igreja que é sempre uma satisfação nós nos reunirmos para ter este contato com Deus. Eu preciso das orações dos irmãos e das irmãs em meu favor, porque os dirigentes estão cobrando com juro e correção monetária do irmão Francisco. Aleluia. Mas para mim é um privilégio poder ter esta liberdade de falar das coisas de Deus. Esse tempo que nós estamos na presença do Senhor, sempre fizemos o que está ao nosso alcance para ajudar a igreja, para ajudar ao povo de Deus naquilo que nós
somos chamados. Eu sou consciente de que Deus nos chamou para ministrar a sua palavra. E quando eu prego para a igreja, eu me edifico. Eu me sinto fortalecido quando transmito a palavra de Deus. Mas eu quero aproveitar o tempo que nos é favorável nesta noite e trazer aqui um pensamento bíblico a fim de que nós possamos aprender cada vez mais da parte do Espírito Santo de Deus. Estive à tardinha meditando sobre um texto bíblico e vamos transmitir para a igreja aquilo que o Espírito Santo colocar em nossos corações. Antes de vir para a igreja, eu estava conversando com o Espírito Santo e dizendo a ele: me ajude quando a porta da palavra me for aberta, para que eu não venha a falar simplesmente aquilo que eu quero transmitir, mas que a vontade superior de Deus esteja sempre em primeiro lugar. Aleluia, glórias a Deus. No livro de Josué, capítulo 1, tem um texto que é muito conhecido dos irmãos e das irmãs. Eu quero ler 5 versículos nesta noite, que diz assim para nós. Eu disse Josué, capítulo 1, do versículo 5 ao 9, onde está escrito na palavra de Deus: ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei a seus pais que lhe daria. Então somente esforça-te e tem muito bom ânimo, para teres o cuidado de fazer conforme a toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvie nem para a direita nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Não se aparte da tua boca o livro desta lei, medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme a tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem sucedido. Não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo. Não temas nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Glorificado seja o nome glorioso do Deus de Abraão, do Deus de Isaque e do Deus de Jacó. Nosso amigo João, eu não sei se a mãe dele colocou este nome em homenagem ao profeta João Batista. Quem sabe, né? Aquele profeta que antes mesmo do ministério do Senhor Jesus
ele já pregava o evangelho da libertação. Oxalá que Deus te chame, como chamou João Batista, e faça de você um pregador do evangelho também. Amém? Amém. Amados irmãos, queridas irmãs, nós temos diante de nós nesta noite um texto bíblico que tem o seu início no capítulo 12 do livro do Gênesis, que é o livro dos começos, com a chamada de Deus na vida de Abraão. Não tem como falar da história de Israel sem voltar às origens daquela nação, porque tudo tem o seu começo exatamente com as promessas de Deus na vida daquele patriarca. E quando nós meditamos sobre a vida de Abraão, antes de ser chamado pelo Senhor nosso Deus, ele tinha uma vida normal, como qualquer cidadão de bem, diante dos seus negócios, perante os seus familiares, os seus amigos, os seus conhecidos, até que Deus se interessa por ele. Assim como nós conhecemos a história bíblica do relacionamento de Deus com as pessoas, e geralmente, em quase todos os casos, parte de Deus, o primeiro contato para que tal pessoa tenha comunhão com Deus que fez os céus e também a terra. Não foi diferente com o patriarca Abraão. Deus o chamou e ali fez promessa para a vida dele. Assim como Deus também, quando nos chama, ele se antecipa com grandes promessas de nos abençoar quando andamos dignamente na sua presença. E Deus chamava Abraão, e na chamada que Deus fez na vida de Abraão, ele também fez desafios, porque ele mandou que o seu amigo saísse do meio da sua parentela para ir para determinado lugar, onde ali ele não tinha nenhum conhecido, não tinha nenhum parente e não sabia o que lhe poderia acontecer. Mas Abraão, como diz o livro escrito, a carta do Novo Testamento escrita aos Hebreus, ele era um homem de fé. E por ser um homem de fé, ele acreditou que Deus iria cuidar dele em todos os aspectos da sua vida. Por isso que a Bíblia diz que aquele que vive pela fé alcança os seus objetivos. Aleluia. E Abraão, ele saiu para um lugar distante com a promessa, movimentado e andando nos passos da fé, acreditando que aquele que tinha dado a ele a sua palavra era também fiel para cumprir.
Aleluia. O versículo de número 5 que nós lemos aqui nesta noite fala também de um homem de fé chamado Moisés. Passaram quase 400 anos aquela promessa da parte de Deus para uma nação sem ter a totalidade do seu cumprimento. Até o dia que Deus, através de um milagre, poupa a vida de Moisés para não ser morto. Através de Moisés, Deus estava entrando em ação para colocar as peças devidas no seu devido lugar, a fim de cumprir aquela antiga promessa feita a Abraão, a Isaque e a Jacó. A Bíblia nos diz que Moisés, ele foi criado no palácio real lá no Egito. Ele foi adotado como filho da filha de Faraó. E certamente aquilo que estava previsto para a sua história, irmãos e irmãs, era algo de não se jogar fora, porque provavelmente ele seria rei sobre uma nação. Mas o livro escrito aos Hebreus, já no Novo Testamento, nos dá a entender que ele renunciou todos os privilégios para fazer cumprir na sua vida o propósito maior e a chamada de Deus. Muitas pessoas, e não poucas, são conscientes de que tem a chamada de Deus na sua vida, de que Deus tem planos para a sua vida, mas não tem a fé de Abraão, mas não tem a fé de Moisés para dar o primeiro passo a aceitar os projetos, os planos e os empreendimentos de Deus para o seu destino, para a sua história. E a Bíblia nesta noite nos diz, Deus falando para Josué: assim como fui com Moisés, serei contigo. De maneira nenhuma Moisés teria feito o que fez desde a terra do Egito, a peregrinação pelo deserto, se Deus não fosse com ele. Grandes milagres Deus fez através de Moisés. Quem conhece a história da peregrinação de Israel, a sua saída do Egito até a entrada da terra prometida, vai descobrir as 10 pragas que Deus operou ali no Egito através de Moisés. Milagres, muitos milagres durante a peregrinação no deserto. Mas agora Moisés era morto. E Moisés morrendo, porventura aquela promessa da parte de Deus se encerrava? Não, senhor, e não, senhora. Porque Deus, quando escreve uma história, é Ele que coloca o ponto final. Aleluia, Jesus. E talvez Deus tenha te trazido aqui nesta noite para te dizer que tem uma história escrita a teu respeito, e o ponto final desta história não é o homem quem vai colocar, mas a palavra final sempre é
do nosso Deus. O amém pertence ao nosso Deus. E tudo aquilo que Ele tem determinado a teu respeito e a meu respeito vai ter o seu fiel cumprimento. E aí eu quero falar sobre a terceira personagem desta noite, que o texto nos fala, que é a respeito de Josué. Foi muito importante a vida de Abraão, sim. Foi muito importante a interferência de Moisés na história de Israel, sim. Mas a partir de agora, era onde estavam postos os maiores desafios, a fim de que a promessa de Deus viesse a se cumprir na vida do seu povo, do povo de Deus. Diante de Josué estava o Jordão, mas a partir do Jordão, muitos desafios tinham que serem vencidos. E não é nada fácil para cada um de nós, quando tomamos conhecimento das grandes responsabilidades que caem sobre as nossas costas. Moisés, o grande líder do povo de Deus, já era morto. Cumpriu a sua missão como legislador, como um homem sábio e inteligente que foi. Aleluia, glória a Deus. Mas Moisés não poderia fazer nem executar aquilo que era a responsabilidade de Josué, porque enquanto Moisés era um homem escrivão, um escriba, um homem sábio e inteligente, Josué era um capitão, era um guerreiro, era um lutador, e tinha que vencer reinos, tinha que vencer exércitos, e os exércitos que estavam à frente de Josué estavam armados até os dentes. Sabe por quê? Porque os 40 anos de Israel no deserto, toda aquela região sabia que Israel ia conquistar Canaã, porque ele tinha um conhecimento da promessa de Deus lá atrás a Abraão. Então eles se prepararam para a guerra, aqueles reis, para a batalha. E aí Josué, agora sem Moisés, diante de uma grande responsabilidade, aí é quando Deus lhe traz estas palavras, dizendo para ele: olha, Josué, usando as minhas expressões, ninguém resistirá diante de ti todos os dias da tua vida. Aleluia, glória a Deus. Sabe o que Deus estava dizendo para ele? Pode se levantar quem se levantar, pode vir quem vier, eu assino a tua vitória. Creia nesta palavra, irmão. Aleluia. Se você é fiel a Deus, você passa por contrariedade, por adversidade, mas o teu Deus é quem assina a tua vitória, mas o teu Deus é quem coloca a bandeira da vitória na tua mão. Por isso, levante a sua cabeça. Aleluia. Eu percebi na leitura desse texto a mensagem de motivação de Deus para Josué, quando ele 3 vezes, no versículo 6, no versículo 7 e no versículo de número 9, ele diz: olha, esforça-te, tem bom ânimo, faça a sua parte. O que você tem que fazer? Não desanime diante dos desafios
que nós recebamos esta mensagem também para os últimos dias, dias difíceis, dias em que muitos estão abaixando as armas diante das provações, diante das tentações, mas que o Espírito Santo de Deus turbine o nosso coração de fé para levantarmos a nossa cabeça e não desistir jamais das batalhas que surgirem, porque o grande capitão supremo general, que é o Deus dos exércitos, está na nossa frente, lutando por nós, e Ele não vai permitir derrota na vida de um servo dele e de uma serva dele. Não, não e não. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Aleluia. Assim como fui com Moisés, serei contigo. Não te deixarei, não te desampararei. A melhor coisa do mundo é ter a companhia de Deus conosco. Aleluia, glória a Deus. Pode todos te menosprezarem, te desprezarem, não te dar o devido valor que você merece. Mas se Deus está com você, é tudo que você precisa. É o mais importante e é o que tem valor para esta vida. E isto eu não troco por nada. A presença de Deus comigo, não troco por posição, não troco por dinheiro, não troco por fama, não troco por nada. Aleluia, glória a Deus. Tu és grande, Deus da glória. Aleluia. Porque com Deus na minha vida eu vou chegar ao porto seguro, porque esta é a promessa de Deus para mim e para você, amada igreja. Glória a Deus. Então receba esta mensagem da parte de Deus e não desanime. Olhe para o exemplo de Josué. Veja, irmãos, leia o livro de Josué e você vai ver quantas guerras se levantaram. Os aveus, tanto os aveus, heveus e outras nações inteiras, porque eles estavam lá há séculos, e aí vem um povo para tomar o lugar deles. Era tudo ou nada, mas Deus estava com o seu povo para cumprir a sua promessa. Leva esta palavra nesta noite. Eu acredito que cada um de nós que vivemos com Deus e para Deus, já recebemos promessas da parte do Senhor. E às vezes o tempo tenta apagar estas promessas de Deus na nossa vida. Mas o Deus de ontem é o Deus de hoje, é o Deus de sempre. Ele que não muda. Glória a Deus. E cumpriu a promessa na vida do seu povo, dando posse legitimamente a Israel a uma terra que manava leite e mel, terra de bonança, terra de fartura. Já conheci muitas pessoas que quando se converteram eram coitadinhos. Mas quando nós lemos o versículo 7 e 8, o final deles, Deus faz promessa de que aquele que é fiel a Ele conforme a sua palavra prosperará. Aleluia, glória a Deus. Te irás bem, porque Deus vai abrir os caminhos, Deus fiel, aleluia. abrindo portas, dando novas possibilidades, para que tenhamos mais motivos de agradar
essa palavra de Deus nesta noite para nós. Levante a sua cabeça, tenha bom ânimo, olhe para frente. Glória. Vai dar tudo certo.